Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a origem da tabela de honorários, a que a gente conhece atualmente como a tabela de arquitetura e urbanismo do CalBR. Como vocês podem imaginar, muitos de vocês viveram isso inclusive, nós não temos tabelas de honorários pela primeira vez com a criação do Cal. Nós já tínhamos muitas tabelas de honorários em funcionamento, em aplicação no Brasil, desde 1920, porque com a criação do IAB se iniciou uma discussão acerca das primeiras tabelas de honorários, muito baseado nas experiências da União Internacional dos Arquitetos. Então, conforme diretrizes, maneiras de se cobrar serviços de arquitetura ao longo do mundo, foi se entender como que se poderia aplicar isso para o Brasil, como que a gente poderia criar tabelas no Brasil. Aí, durante o período Confea, nós estávamos ainda vinculados ao sistema Confea-CREA. As tabelas, elas eram criadas pelas entidades de arquitetura e urbanismo, ou seja, pelas associações locais de arquitetos, pelas agremiações, digamos assim, de profissionais de determinada região, e elas eram homologadas no CREA do estado em questão, no caso no CREA do Rio Grande do Sul, para que elas pudessem estar aptas, válidas para uso e aplicação. Naturalmente, ao longo do tempo, foram sendo criadas novas entidades de arquitetura e urbanismo, representando os setores específicos da nossa profissão. Então, alguns profissionais que trabalhavam em determinado nicho, a Associação dos Arquitetos de Interiores, ou dos Arquitetos Paisagistas, ou, enfim, fora as associações que representam determinada localidade, determinada região do estado, que tenha determinada semelhança na construção civil, enfim. Então, essas entidades elas foram sendo criadas, foram surgindo e foram criando cada uma a sua tabela, a sua forma de cálculo de serviços de arquitetura e urbanismo. Tivemos uma grande difusão dessas tabelas ao longo do período Confea. Então, em 2008, se iniciou uma discussão especificamente dentro do Conselho Superior do IAB do Ceará. Então, se identificou que a gente tinha aí, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, muitas formas diferentes de cobrar serviços de arquitetura, muitas tabelas em aplicação, e de repente seria interessante se criar uma maneira mais única, pelo menos uma forma de cálculo que se aplicasse para todos os serviços de arquitetura e para todos os estados também. Então, com isso, se iniciaram levantamentos e bastante discussão sobre a elaboração de tabelas que fossem mais amplas, que pudessem ser utilizadas não só por aquela associação, naquele cenário muito específico da associação e da forma e onde ela atua, mas para a categoria como um todo. E aí a gente teve a criação do Cal em 2010, um pouco após o início dessa discussão toda. E quando se criou o Cal, só no Rio Grande do Sul a gente tinha cerca de 20 tabelas em uso, o que é bastante, só no território nacional. Em 2012, essa discussão que tinha surgido lá no IAB do Ceará, ela se ampliou para o Colegiado Permanente de Entidades Nacionais de Arquitetura e Urbanismo, que é um órgão colegiado dentro do CalBR, que tem a representação das 5 principais, das 5 maiores entidades de arquitetura e urbanismo no nosso território. E aí, toda essa discussão, esses levantamentos, enfim, culminaram na aprovação de 2 resoluções, que são os atos normativos através dos quais o Conselho Federal se manifesta. Então, a Resolução 64, em 2013, aprovou o módulo 1, que é o manual que explica sobre o cálculo do projeto de arquitetura, e a Resolução número 76, aprovada em 2014, que aprovou os módulos 2 e 3, que tratam sobre os serviços de execução de obra e outras atividades técnicas, aquelas consideradas especiais, como laudos técnicos, pareceres, enfim. Todas as atribuições dos profissionais de arquitetura e urbanismo que estão listadas na Resolução número 21 de 2012, que é aquela que trata, como eu disse, das atribuições, todas elas que são atribuições dos arquitetos urbanistas, são passíveis de cálculo através da tabela de honorários do CalBR. Então, não apenas o projeto arquitetônico, não apenas a execução de obras, mas qualquer atividade que possa ser legalmente realizada por profissionais vinculados ao Cal pode ter seus honorários orçados através da nossa tabela.